Leandro, eu estou cursando o terceiro semestre de Sistemas de Informação na faculdade da FAP. Esse aqui é um curso relacionado à internet e, e a minha videoaula de hoje vai ser voltada ali um pouco sobre o que é o protocolo IP. Tá? O protocolo IP nada mais é que o protocolo fundamental para o funcionamento da internet. Tá? Antes a gente veio aqui introduzir um pouco sobre a internet, citamos ali um pouco sobre a camada OSI, né, que são as camadas que um pacote passa para poder chegar ao seu destino. E aqui eu vou trazer para vocês, adentrando mais na parte lógica da internet, tá? Que nada mais é que o protocolo IP. Tá? Aqui o nosso slide ele explica um pouco sobre o que é IP. Tá? IP nada mais é que um protocolo da internet, é um protocolo fundamental utilizado em toda a internet, sendo responsável por permitir a comunicação e o tráfego de dados entre diferentes dispositivos de rede. Tá? É, Nesse ponto, ele cita um pouco o que eu acabei de passar para vocês. O protocolo IP ele é fundamental para a comunicação entre equipamentos, fundamental para o funcionamento da internet em si. Tá? Por exemplo, todo computador, todo celular, todo notebook, tudo que você deseja que funcione, né, a internet, ele precisa ter esse protocolo vinculado a ele. Tá? Ele precisa ter um IPzinho ali, né, eh, que nesse caso seria um identificador exclusivo, né, como o nosso próximo tópico cita. Cada dispositivo ou domínio conectado à internet possui um identificador exclusivo, chamado de endereçamento IP, Internet Protocol Address, né? E esse IP, ele nada é que uma série de caracteres. O endereçamento IP ele é composto por uma série de 4 conjuntos de caracteres, separados por pontos, sendo que cada conjunto varia de 0 a 255. Por exemplo, 192.168.1.1 é um exemplo de endereçamento IP da versão 4. Tá? Esse aqui que eu cito é 192.168.1.1, ele é o endereçamento de IPv4, tá? Versão 4, IPv4. Ele é um endereçamento privado, tá? Ao decorrer dessas aulas, eu vou citar um pouco, né, sobre endereçamentos públicos e endereçamentos privados, e nas próximas aulas eu vou explicar, eu vou me adentrar mais sobre o que seria esse IPv4 privado, o que seria esse IPv4 público, tá? Além ali de explicar para vocês um pouco sobre o IPv6, tá? Então, dando uma revisada, né, sobre o que eu vou explicar para vocês aqui, vou explicar um pouco sobre o IPv4, que é o que compõe esse slide aqui, esse primeiro. Em seguida, eu vou explicar um pouco sobre IPv6, tá? Que é a versão 6 do protocolo IP. Qual que é a diferença entre os dois, tá? O protocolo IPv4 já é um protocolo mais antigo, e o IPv6 é um protocolo novo, que veio para substituir o IPv4 na vida das pessoas, né? Na vida da internet como um todo, tá? Beleza. Protocolo IP é o protocolo utilizado para roteamento e endereçamento de pacotes de dados, garantindo que eles possam viajar pelas redes e chegar ao seu destino correto. Como eu citei no slide anterior, o protocolo IP ele é um identificador exclusivo. Tá? Por exemplo, o meu celular ele vai ter um IP, meu notebook ele vai ter outro IP, meu computador vai ter um outro IP. Então, tudo que navegar na internet como um todo, ele vai ter um identificador dele, ele vai ter um IP vinculado a ele. Tá? E esse IP ele é utilizado para esse ponto, encaminhamento de dados. Tá? Através do protocolo IP, o pacote vai saber em qual destino ele vai chegar. Por exemplo, eu estou aqui no meu celular, eu quero acessar um site, Facebook, por exemplo. Tá? O Facebook ele tem um IP próprio para ele, tá? Como eu também vou ter o meu próprio IP. Sendo assim, no meu pacote, né, quando eu quiser acessar ali meu Facebook, ele vai ter vinculado a ele meu IP de origem e meu IP de destino. No meu caso, eu, Leandro, quero chegar ao meu destino, que é o Facebook, tá? No meu IP de destino, eu vou ter meu IPzinho no Facebook. E meu IP de origem vai ser o meu IP. Para quando o pacote sair da minha máquina, né, ele saber chegar ao seu destino, que é o Facebook. E além de saber chegar ao meu destino, que é o Facebook, ele vai saber retornar esse pacote ao meu equipamento, sendo um celular, sendo um notebook ou sendo um computador. Então, por isso que dentro do meu pacote, dentro do meu cabeçalho do meu pacote, sempre será vinculado ali o IP de origem
para mim saber por onde que eu vou voltar, como que eu vou voltar a minha informação, e meu IP de destino, para mim saber qual será meu destino que eu vou acessar. Pode ser um site, pode ser um servidor, pode ser qualquer outras coisas, tá? E o protocolo IP ele possui duas versões, como eu já citei antes, tá? Atualmente ele possui o IPv4, que é a versão 4 do protocolo IP, e o IPv6, que é a versão 6 do protocolo IP. Tá? E ambas as versões permitem a transmissão de dados pela internet, mas o IPv6 fornece mais recursos e endereçamento de IP disponível, além de ser mais seguro e confiável em comparação ao IPv4. Tá? Nesse ponto em si, ele cita um pouco sobre sobre o IPv6, né, e quais vantagens ele tem em cima do IPv4, tá? Como eu citei antes, o IPv4 ele é um protocolo antigo, cara, é um protocolo que já foi ultrapassado. E hoje a gente possui o IPv6, tá? O IPv6 ele tem mais endereçamentos, quando eu digo mais endereçamentos, ele abrange, né, muito mais recursos, ele consegue abranger muito mais do que o IPv4, tá? O IPv4 ele é limitado. E o IPv6 ele tem muitos IPs livres que você pode utilizar no mundo inteiro, tá? Você pode ter uma faixa de crescimento muito grande com o IPv6, além dele ser mais seguro e mais confiável. Por ser um protocolo mais novo, ele foi desenvolvido de forma melhor que o IPv4, tá? Aqui eu mostro um pouquinho sobre a demonstração de IPs. Como eu estava citando antes, todos os destinos ele possuem um IP específico para eles. Aqui, por exemplo, eu utilizo o Instagram, o Google e até o próprio site da FAP. Tá? Até o site da FAP possui um próprio IP, tá? De destino. E aqui, para você ver, eu utilizei um teste que vocês quiserem fazer na própria máquina de vocês, é simples e fácil de fazer. É só vocês abrirem o CMD, caso for um Windows, né? Ou o terminal, caso for um Mac que vocês utilizam, tá? E utilizam esse comando ping, tá? Que nada mais é que um teste de comunicação. Ele vai mandar um pacotezinho falando: "E aí, cara, você tá up, você tá funcionando, eu posso te acessar tranquilo", e ele vai me retornar uma resposta, tá? Por exemplo, aqui, eu coloquei ping instagram.com, ele me voltou um IP, tá? Isso já se pega um pouquinho em questão de DNS, tá? Tradução de um nome para um IP. Tudo que você acessar na internet, ele tem uma tradução de um nome para um IP, tá? Por exemplo, o Instagram. Se eu dar um ping instagram.com, ele vai voltar um IP. Se eu for testar e pegar esse IP que ele me voltou e colocar no meu navegador, ele vai me voltar o site do Instagram, que é o mesmo site que eu estou tentando acessar. Por quê? Porque os dois é simplesmente a mesma coisa. Tem apenas uma tradução ali para ficar mais fácil para a vida do usuário conseguir acessar os seus destinos. Imagina, por exemplo, você toda vez que quiser acessar alguma página web, você ter que colocar números. É complicado, né? É bem difícil se a internet toda fosse dessa forma. Então, se você testar ali na sua máquina, abrir seu CMD, né, caso de Windows, colocar lá seu ping e qualquer destino, pode ser www.google.com.br ou www.facebook.com, por exemplo. Todos esses testes, eles vão te voltar um IP. E normalmente esses IPs vão ser tudo da versão 4, que possui 4 campos separados por ponto, tá? E esses pontos, como eu citei nos slides anteriores, ele vai de 0 a 255. Por exemplo, nesses testes que eu acabei de fazer aqui e retornar para vocês, tá? Nenhum dos números que são separados por pontos passam desse limite de 255, tá? Você vê, todos são 192, são 157, 142, 191, mas nenhum deles passam do 255, porque ele tem o seu limite de 0 a 255, tá? Então, se vocês quiserem fazer ali o teste na máquina de vocês, vocês vão entender um pouquinho mais sobre o que eu estou falando, tá? Próximo slide, aqui eu mostro um pouquinho para vocês um cenário de uma pessoa na vida real, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma pessoinha que tem um notebook, tá? Que aqui é a partezinha de baixo tem seu IPzinho ali 192.168.1.3. E esse carinha, né, quer acessar ali
um site que é o www.google.com, né? E ele possui ali um modem residencial, cara. É um modem ali que seu provedor de internet vai disponibilizar para você, tudo configurado, todo bonitinho, só acessar e navegar, tá bom? E é dessa forma que é feito um teste, é dessa forma que sai um pacote, né, do seu computador. Por exemplo, esse carinha computador 192.168.1.3 quer acessar o Google, tá? Ele vai mandar uma informaçãozinha ali pro seu modem residencial com o IP 177.1.1.1, tá? E esse computador, e esse modem residencial vai falar, putz, cara, agora eu tenho que acessar o destino 142.251.128.4, que é o IP que o Google utiliza, né? Então, para você ver, ele não vai procurar o nome google.com, ele vai procurar o IP que é traduzido pelo Google, tá bom? E esse pacotezinho chegando no seu modem, vai olhar e falar, putz, eu tenho que acessar o destino 142.251.128.4, como que eu faço para chegar nesse destino, né? Consequentemente, esse modem ele vai jogar para o seu provedor de internet. Tá? Seu provedor de internet vai mandar para outro provedor de internet, e esse outro provedor de internet vai mandar para outro provedor de internet, até chegar ao seu destino. Tá? Por que ele faz isso? Porque a internet como um todo, eles são todos conectados. Tá? A internet não tem magia, não existe magia. É um segundo mundo, cara. É um segundo mundo que tudo é interligado, tudo tem seus endereçamentos, seus destinos, seus caminhos. E a internet funciona dessa forma, tá? Então, quando chega aqui seu pacotezinho no seu modem residencial, fala, nossa, tem que acessar o Google, cara, 142.251.128.4, como que eu chego lá? O pacotezinho manda para o seu provedor. E dentro desse pacote, ele possui esses dois campos, origem, meu IPzinho de origem, que vai ser meu modem, e meu IPzinho de destino, tá? Então, com essas duas informações, o seu pacote vai saber chegar ao seu destino e vai saber retornar do seu destino, né? Chegar até o seu, ir até o seu Google, até o seu destino que você deseja e retornar para sua máquina sem ter nenhum problema e vida que segue, tá? E aqui eu falo um pouco mais sobre o protocolo IPv4, né? Que além de ser um protocolo antigo, é um dos protocolos que ainda é mais utilizado hoje em dia, tá? O protocolo IPv4 basicamente compõe a internet inteira. O protocolo é utilizado pelo mundo inteiro, onde possui sites, servidores, entre muito outros serviços que utilizam essa aplicação, tá? O IPv4 foi criado pela IETF, tá? É uma força-tarefa de engenharia da internet, em setembro de 1981, tá? Este protocolo possui 32 bits no seu campo de endereçamento, tá? E o protocolo IPv4 ele possui 4 bilhões de IPs, tá? Agora você vai me falar assim, cara, não possui 4 bilhões de pessoas no mundo. Como que eles aumentaram para o IPv6, para ter mais IPs, né? Por que eles fizeram isso? Quando nós falamos de IPv4, não estamos falando apenas de pessoas e endereçamentos, estamos falando de sites, cara. Uma pessoa pode compor um servidor que tem ali 10 sites, 10 aplicações que precisam de 10 IPs diferentes. Então vocês me entenderam qual que é a pegada? Muitas provedores, muitas empresas, cara, qualquer empresa hoje em dia precisa do IPv4, precisa de um IP ou IPv6, né? E eles não utilizam apenas um IP, né? Se eles precisam ali de uma aplicação, de um site que tem um IP, se eles precisam de outro site que tem outro IP, se eles precisam de uma outra aplicação vai ter outro IP, né? Eles vão ganhar um IP para eles navegarem, só que para outros serviços, para serem acessados, eles vão precisar de outros IPs também, tá? Então, pegando essa ideia, né, quando você olha o IPv4 com 4 bilhões de IPs e pensando que não é apenas as pessoas que utilizam IPs, mas sim aplicações, vocês pensam, pô, 4 bilhões também não dá, cara, é pouco IP. Tanto que, posteriormente, o endereçamento IPv4 acabou se limitando, acabou acabando, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, não temos mais IPv4s disponíveis para alocação. Hoje, se um provedor de internet, por exemplo, quiser um bloco IPv4, a fila de espera para ele conseguir um bloco IPv4 é de 10 anos. Cara, é muito tempo. Por que isso acontece? Porque
para eles poderem alocar um IPv4 a um provedor novo, ou uma empresa nova, ou algo semelhante, ele precisa esperar, né, algum outro provedor, alguma outra empresa parar de utilizar os IPs deles, né, basicamente parar de existir ali a empresa em questões da internet. Tá? Consequentemente, eles vão subalocar aquele IP para uma nova pessoa, uma nova empresa. Tá? Então, por isso que eles demoram ali 10 anos. Mas seguindo nessa pegada, né, para vocês verem, foi em setembro de 1981 que foi criado ali o IPv4. Cara, faz muito tempo, muitos anos já. Com o decorrer disso, né, o IPv4 acabou tendo limitações e escassez por causa do seu mau gerenciamento dos IPs e o uso desnecessário em muitas aplicações. Quando o IPv4 lançou, cara, ao invés do pessoal pegar e falar, eu vou pegar aqui uma quantidade X de IPs aqui porque é o que eu necessito, né? Não, o pessoal pegava 10 vezes mais do que eles precisavam para eles terem guardado, né? Caso eles precisem, eles utilizam. Utilizaram? Não. A maioria das empresas não utilizaram tantas IPs assim e acabou ficando ali no limbo. Eles só pegaram por pegar, ocasionando nessa limitação e nessa escassez de IPs, tá? Com o tempo, como eu citei antes, ocorreu o esgotamento de IPs nos últimos anos. Acabou esgotando, porque o pessoal começou a utilizar tanto, como eu falei, foi utilizando de com mau gerenciamento e uso desnecessários, né, em muitas aplicações que acabou o IPv4. Hoje em dia é uma raridade você ter IPv4 livre na sua rede, tá? Ahn, Consequentemente, ocorreu a criação de nova versão do protocolo IP por conta dessa escassez e o esgotamento do IP, tá? Ahn, Como eu citei antes, o protocolo IPv4 ele possui ali 10 anos para você adquirir um novo IP. Tá? Então, uma empresa hoje quiser ter um IPv4, quiser ali requisitar um IPv4, cara, ele vai passar um tempo de 10 anos, no mínimo, para conseguir adquirir esse IPv4, tá? Ele, consequentemente, né, como vocês sabem, como é o ser humano hoje em dia, né, é, quando lançou o IPv6, ele lançou como uma solução para o IPv4. Pô, esgotamento de IPs, é, uma versão mais protegida, né, e piriri parará. Só que daí o pessoal pegou e falou assim, cara, eu ainda tenho IPv4 livre, ainda estou utilizando aqui ainda, por que eu vou, né, implementar o IPv6 na minha rede? Agora eu não preciso, né? Então eles foram postergando, tá? O que aconteceu? O pessoal postergou tanto essa implementação do protocolo novo, que é o IPv6, que o IPv4 acabou faltando e acabou que eles não tinham ainda implementado o IPv6. Ou seja, deu muito ruim para essas pessoas, tá? Isso eu falo que a maioria dos provedores de internet hoje no Brasil fez isso, tá? Não foi um ou dois. A maioria acabou postergando a implementação do IPv6 e só foram ali implementar quando acabou apertando, né? Quando eles viram a necessidade de passar para um protocolo novo, tá? Porém, o IPv6 ele é um protocolo novo, é um protocolo que ainda está ali em fase de implementação, funcionamento. Então, muitos sites como normalmente Facebook, Google, empresas grandes, eles já possuem ali seu IPv6, tá? Mas muitas aplicações ainda utilizam só IPv4. Aí você me pergunta assim, pô, Leandro, mas beleza, se eu tiver o IPv6 eu consigo acessar o IPv4? Na realidade, não. Você não consegue utilizar um protocolo e acessar outro protocolo através dele, tá? Consequentemente, por conta dessa postergação para a implementação do IPv6, muitos sites, muitos serviços não implementaram ainda, sendo hoje necessário a utilização do IPv4 para o funcionamento da internet. Hoje, se um provedor de internet decidir funcionar apenas com IPv6, com protocolo novo, protocolo que tem mais IPs, né, proteção melhor, não sei o que, piriri, parará, ele não consegue, porque muitas aplicações que o seu usuário final vai querer acessar não funcionam no IPv6, muitas ainda funcionam apenas no IPv4, tá? Quais que foram as formas medidas para o pessoal conseguir contornar isso? Utilizar o Dual Stack, né? O que é o Dual Stack? Ao invés dele entregar apenas um protocolo para o seu usuário final,
por exemplo, você que está aí na sua residência, ele vai entregar os dois protocolos juntos, IPv6 e IPv4, tá? E quando o seu usuário final, né, que são vocês que estão assistindo esses cursos, né, querer acessar ali algum protocolo da internet, né, que não funciona no IPv6, ele vai ter o IPv4 para poder acessar. Caso ele tenha o IPv6, ele prefere ali o acesso via IPv6. Mas se não tiver, como iria acessar? Através do IPv4. Então hoje a utilização da prática do stack está sendo muito utilizada por conta disso. Se o usuário final quiser acessar algum site que funcione pelo IPv4, ele acessa ali através do IPv4. Se ele for querer acessar um site, um destino que funcione também com o IPv6, ele vai lá e acessa via IPv6. Tá? Só que essa prática, futuramente, daqui a uns anos, decorrer do tempo, ela vai ser limada, ela vai acabar, porque agora a internet só tende a crescer. E quando eu digo só tende a crescer, ela só tende a evoluir para o protocolo IPv6, tá? Daqui a uns anos, o protocolo IPv4 ele vai ser esquecido, tá? Ele vai ser parado de ser utilizado, porque a internet toda vai funcionar pelo IPv6. Só que hoje nós não temos braços para poder suportar o protocolo IPv6 ainda, mas quem sabe daqui a uns anos, né? Aqui eu falo um pouco sobre o endereçamento IPv4, tá? Como eu falei, o endereçamento IPv4 ele possui do 0 até o 255, tá? Ele possui quatro caracteres, né, 4 campos para serem preenchidos com o IPv4, tá? Por exemplo, 1.1.1 é um IPv4, é um IP. 1.1.1.2 é um IP. E por aí vai até chegar no seu 1.1.1.255, tá? Chegando no 1.1.1.1.255, ele pula para o próximo campo. Aí vai ser o ponto 1, 1.1.2.255, né? E por aí vai indo. 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3, até chegar no 1.1.2.255. Chegou no 1.1.2.255, ele pula para o 3. Aí vai ser 1.1.3.1, 1.1.3.2 até chegar no 1.1.3.255. Isso vai até todos esses campos serem 255.255.255.255. Esse é o último endereçamento do protocolo IPv4, tá? Então, começa no 1.1.1 e termina no 255.255.255.255, né? Então, aqui no primeiro ponto do nosso slide, ele cita ali que originalmente o espaço de endereçamento foi dividido em poucas estruturas de tamanho fixo, chamado de classes de endereçamentos. As três principais classes, classe A, classe B e classe C. Examinando os primeiros bits de um endereçamento, o software do IP consegue determinar rapidamente qual a classe e logo a estrutura do endereçamento, tá? Então aqui a gente possui na classe A o primeiro octeto, que vai de 1 a 127, né? Então vai do 1 até o 127. Parte de rede N e parte de rede de hosts. Então N é uma rede e hosts é o H, tá? Aí nós possuímos um mascaramento, que é 255.0.0. Mascaramento eu vou explicar um pouco mais ali nas aulas, tá? Um pouco mais no decorrer do tempo eu vou falar para vocês, tá? E ali ele vem uma quantidade de endereçamentos por rede, tá? Por exemplo, a classe A, tá? Primeiro octeto vai do 1 até o 127, ele possui 16.777.214 IPs, tá? A classe B, ele vai do 128 até o 121, para vocês verem, é menos, né? São menos ranges, né, que ele abrange. E a parte de redes, que é N, e parte de host, que são Hs, são diferentes também. Ele vai ocupar os dois primeiros campos. No meu primeiro exemplo, na classe A, ele ocupa apenas o primeiro campo e os três últimos campos são para hosts, certo? Na classe B, os dois primeiros campos são para a rede e os dois últimos campos são para hosts, tá? Consequentemente, o nosso mascaramento vai ser 255.255.0.0, tá? O que pega nesse mascaramento? Como eu citei para vocês,
Um IP começa do 1.1.1.1 e vai até o 255, 255, 255, 255, tá? Esse mascaramento, ele cita a mesma coisa. A classe A, o mascaramento dele é 255, tá? Primeiro campo dos seus 4 campos sempre vai ser um campo específico, tá? Pode ser 172, pode ser 190, 200, por aí vai indo. E os últimos 3, eles são disponibilizados para entrega, tá? E o número dessa rede, né, é 16.382, tá? E o endereçamento por rede são 65.534 IPs disponíveis dentro dessa classe B, tá? A classe C, ele vai do primeiro octeto de 292 a 223, tá? Questão de par de redes, ele pega os 3 primeiros campos, deixando apenas o último campo como alternância, tá? E a máscara de IP dele é o 255.255.0, tá? 255.255.255.0, tá? O que pega nessa questão da classe C também, tá? Como as demais, você pode alterar na classe A, por exemplo, os 3 últimos campos, na classe B, os 2 últimos campos, na classe C, apenas o último campo, tá? Então, por exemplo, o IP 192.168.1, tá? Ele vai ser específico na classe C, alterando apenas o último quarto dele, que vai de 0 a 255, tá? O número de redes é 2.097.150, é o número de redes que possui dentro dessa classe C, tá? E o endereçamento por rede, cara, é de 254 IPs, tá? Como eu citei, vou utilizar de exemplo a faixa 192.168.1.0. Tá? Ele vai do ponto 1, né, 192.168.1.1 até o 192.168.1.255. Tá? Por isso ele possui 254 endereçamentos por rede. A classe D e a classe E são específicos para multicast e experimental. Tá? Isso aqui são outras coisas que eu vou adentrar nesse curso futuramente. Endereçamentos IPv4, faixas privadas. Tá? Esse daqui é o que eu falei para vocês. No IPv4 você possui faixas privadas e faixas públicas. Qual que é diferente disso? Faixas privadas, tá? Ele compõe dos 4 bilhões de endereçamentos disponíveis, 3 faixas são reservadas para redes privadas. Essas faixas não podem ser roteadas para fora de redes privadas, não podem se comunicar diretamente com redes públicas. Dentro da classe A, B e C foram reservadas redes normalizadas pela RFC 1918. Tá? RFC nada mais é que as normas do protocolo da internet. Além da internet, para o seu funcionamento, para a sua padronização, foi criado normas. Essas normas a gente fala que é as RFCs, tá? Que são conhecidas como endereçamento de redes privadas. A seguir são apresentadas as 3 faixas reservadas para redes privadas. Eles falam, putz, Leandro, não estou entendendo nada, cara. Não sei o que é rede privada, não sei o que é rede pública. Mas calma aí, pô. Calma que eu vou explicar aqui para vocês, tá? Vamos lá. Para o protocolo IPv4, como ele tem apenas 4 bilhões de endereçamentos, tá? Foi separado faixas privadas e faixas públicas. Faixas públicas são endereçamentos que você pode acessar do mundo inteiro. Qualquer pessoa consegue acessar um bloco público, né? Por exemplo, eu vou acessar lá o Google, cara. Eu vou acessar o IPv4 público dele, tá? Através do meu IPv4 público, eu acesso o IPv4 público dele, tá? As faixas privadas são um pouco diferentes.